Bem, boa noite a todos, então. Como vocês devem conhecer, aí pelas publicidades e divulgações que a PUC Rio Grande do Sul fez, meu nome é Cláudio Azevedo. Eu atualmente estou tendo o imenso prazer de liderar o time de Growth e Marketing do Zé Delivery, que para quem não conhece ainda é uma startup de entrega de bebidas geladas. A gente entrega bebidas geladas em até 30 minutos a preço de mercado na casa das pessoas. O tema que a gente vai conversar hoje é sobre marketing ágil, ou seja, como que o marketing, como área do conhecimento, consegue entender todo esse movimento de agilidade, todo esse movimento de decisões baseadas em dados para que consigamos tomar melhores decisões no final do dia. Então, basicamente hoje eu vou passar com vocês por uma abordagem super prática, tá? Eu sou professor há alguns anos já, mas trabalho em uma startup, então não tem como para mim dissociar o conhecimento teórico do conhecimento prático. Então, acho que você que está me vendo aí certamente tá aqui porque tem interesse de saber algumas dicas, de saber alguns caminhos práticos. Então, acho que esses minutos aqui que a gente vai ter juntos vai ser para trazer isso para vocês, tá? Muita dica prática, muita experiência, muitos casos reais para que vocês possam entender como que a gente trabalha, não apenas em grandes empresas ou startups, mas também em pequenos negócios, em médios negócios. Eu costumo dizer que os princípios do marketing ágil, eles são aplicados a qualquer tipo de negócio, seja uma padaria, seja uma startup, seja uma grande corporação. Acho que o importante é que a gente entenda de fato para que caminho vamos. Então hoje eu separei 4 pontos para poder passar com vocês. Vou repassar aqui até para vocês saberem o que eu vou falar com todos dentro desse tema que é o marketing ágil. Acho que em primeiro lugar a gente vai falar um pouco sobre a mentalidade de crescimento, que é tão importante para você que é empreendedor, você que trabalha numa empresa e quer inovar, ou a empresa te pede para inovar, e às vezes você pergunta, nossa, Cláudio, como é que eu faço para inovar? Eu recebo muitas mensagens pelo LinkedIn perguntando sobre isso, né? Eu estou numa empresa, ou eu estudei publicidade, ou eu estudei marketing, eu estudei administração, e eu gostaria de saber como é que eu consigo inovar. O que eu tenho que fazer de diferente, né? Tanto de pessoas que trabalham nesses times, quanto também de líderes, de gerentes que gostariam que seu time de marketing, os seus times de vendas trabalhassem de maneira mais ágil, mais focada em resultado. Então a gente vai começar falando um pouco sobre o que é essa mentalidade de crescimento e o que você que está me ouvindo aí do outro lado precisa para efetivamente conseguir virar essa chave, olhar esse ponto cego. Em segundo lugar, a gente vai passar um pouco sobre conhecimento do consumidor, que é algo básico de tudo que a gente fala sobre marketing, mas acho que aqui o meu enfoque vai ser o que precisamos entender do consumidor dentro da perspectiva de um marketing ágil, né? E como que a gente consegue entender esse consumidor. Para a partir desse conhecimento do consumidor, a gente entender qual é o papel do marketing, que já vou aqui dar um spoiler para vocês, algo que eu vou trazer aí com um pouco mais de profundidade logo depois. Na minha visão, é zero sobre entregar algo, né? Então, quando a gente pensa em marketing, muitas pessoas pensam no flyer, ou pensam no Instagram, ou na imagem que vai ali aqui no Instagram. E, na verdade, o que o marketing esquece muitas vezes é que ele é negócio, ele é resultados, ele é vendas. Então, no final das contas, por mais custos que você tenha feito, por mais boas intenções que você tenha no seu trabalho de marketing, você vai ser avaliado pelo resultado. Você vai ser avaliado pela performance. E, por fim, vou trazer como aplicar tudo isso na prática. Então, vários de vocês me escrevem aí, Cláudio, eu tenho um time, eu quero aplicar Scrum, eu quero aplicar Kanban, eu tenho que usar alguma coisa dessas, eu não tenho, que tipo de pessoas eu tenho que contratar, quais cursos eu tenho que fazer, o que é o futuro do marketing. Então eu vou trazer um pouco dos casos que diversas startups, diversas empresas de pequeno porte, de grande porte, no mundo têm adotado hoje, e um pouco de qual é a minha visão desse marketing do século XXI, que não é mais aquele marketing do século XX, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais aprofundado agora, para também não dar muitos spoilers. Fechado?
Vamos começar então pelo primeiro ponto que eu tinha conversado com vocês nessa breve introdução, que é o básico, né, que é a mentalidade de crescimento. E aí quando a gente fala de mentalidade de crescimento e a gente fala de profissionais do marketing, a gente tem uma tradição aqui no Brasil de profissionais que estão muito ligados à comunicação e à criatividade, o que é excelente. De fato, comunicação e criatividade são habilidades que são fundamentais para todo profissional de marketing conseguir ter um bom desempenho, em qual função ele esteja. Um dos pontos que a gente sente um pouco mais de dificuldade de avançar hoje, quando a gente fala em perfil de profissional de marketing, é a análise de dados. É a parte não criativa da coisa, né? Que não necessariamente esses profissionais eles tiveram ou eles têm hoje nas universidades. Na verdade, quando a gente vai entender o programa das graduações de marketing no Brasil hoje em universidades, a gente se depara com um programa que não necessariamente reflete o que as empresas hoje estão pedindo. Ou seja, quando a gente fala de marketing de performance, marketing digital, que inclusive são temas que a PUC do Rio Grande do Sul aborda com muita inteligência nos seus MBAs, infelizmente nós não entendemos isso na universidade e formamos diversos alunos que não conseguem ter uma visão de performance. E hoje o marketing é sobre performance, né? A gente cada vez mais vê as empresas migrando investimentos de canais offline, onde a gente não tem uma medição muito acurada, para canais digitais. Ou seja, se você tem R$ 500 para investir no seu negócio, seja ele um salão de beleza, seja ele um consultório, ou se você tem R$ 500.000 para investir em marketing, certamente você vai preferir investir naquele canal que te dá um pouco mais de segurança e certeza de qual é o teu retorno, sem nenhuma dúvida, correto? E esses canais geralmente são canais digitais, em que você consegue traquear toda a jornada do cliente desde o início até o final. E aí, qual que é esse ponto de partida? Quando a gente estiver falando justamente dessa mentalidade de crescimento. É a gente entender que, para que a gente consiga trabalhar bem no marketing atual, as habilidades do passado elas não são mais suficientes. A gente precisa de outras habilidades. E que habilidades são essas que eu estou falando? Além da parte de comunicação, o mercado, saber entender seus consumidores, que é o básico, né, de toda pessoa de marketing, todo profissional de marketing, a gente também tem a necessidade de desenvolver outras habilidades, como eu falei anteriormente. Principalmente as habilidades de análise de dados. E aí eu vou um pouco porque a gente conversou aqui no nosso início do tema de hoje, que é como a gente consegue tomar decisões baseadas em dados. E aqui eu vou até me antecipar aqui em uma pergunta que eu recebi no LinkedIn assim que essa palestra foi divulgada, que essa live foi divulgada pela PUC, que foi de uma pessoa perguntando qual é o maior erro de uma empresa ou de um time de marketing. E o que eu respondi para a pessoa foi: os times de marketing geralmente tomam decisões baseadas em experiências e não em dados. E isso geralmente leva para um caminho que não é o caminho correto. Muitas vezes a gente corre esse risco. Como é que isso acontece? Uma pessoa que tem muita experiência entra num time e ela começa a liderar o marketing. Ou se você tem um negócio pequeno que você não tem um time de marketing, não tem problema. Você vai me ligar ou vai ligar para algum amigo que conhece de marketing e vai perguntar: ok, como é que eu faço para conseguir trazer mais clientes para o meu negócio, para vender mais? E geralmente essas pessoas viram oráculos e o que ela diz é verdade. E as pessoas começam a investir dinheiro, investir tempo em cima do que essas pessoas dizem. Quando, na verdade, o marketing do século XXI, o marketing ágil, ele não se baseia na experiência. Eu posso ter 20 anos de experiência, posso ter 2 anos de experiência, posso ter 40 anos de experiência. No final, quem vai me dar a direção, óbvio que é a experiência, mas muito mais os dados. Ou seja, o que eu experimento, o que eu preciso entender daquele experimento ou daquela experiência que eu estou tendo. E aí trazendo um pouco para o contexto, né? Vamos pensar aí no salão de beleza, ou na clínica de estética, ou em qualquer pequeno negócio que a gente queira. A gente tem diversos canais, a gente tem diversos caminhos. Você conseguir efetivamente colocar isso dentro de uma lista de testes e provar e testar e pegar o resultado de tudo isso, investindo cada vez mais aonde te dá mais resultado, vai ser com certeza muito mais assertivo
do que você simplesmente seguir com qualquer tipo de intuição ou de feeling. Então acho que o primeiro ponto que a gente está falando aqui é, para que a gente consiga trabalhar no marketing ágil, a gente precisa começar a adotar uma postura que não é intuitiva, que é valorizar o erro. E quando eu falo de valorizar o erro, eu gosto de sublinhar essa frase. Por quê? Porque geralmente empreendedores ou profissionais de marketing, e eu me coloco nessa categoria porque já empreendi e trabalho com marketing hoje, não estão acostumados a valorizar o erro, dado que essa área classicamente ela se criou nas últimas décadas no Brasil, vinda muito de uma percepção de criação. Ou seja, eu tive uma ideia. Muitas pessoas me escrevem, Cláudio, eu tive uma ideia incrível e eu quero colocar essa ideia em prática porque ela vai revolucionar o mercado. E o que eu sempre digo é, a ideia, ela não vale absolutamente nada, por mais incrível que ela seja. O que vai te trazer resultados é você colocar essa ideia na prática. E essa é a primeira barreira da inovação. Né? Retornando aquelas perguntas que a gente conversou lá atrás. Cláudio, como eu consigo inovar? Qual o primeiro passo para que eu consiga inovar? Então, quando a gente pega toda a história de startups, elas partem de um problema concreto. Elas partem de uma dor do consumidor. Elas partem de uma necessidade do consumidor. E a partir dessa necessidade do consumidor, a gente consegue endereçar soluções que possam resolver esse tipo de problema. Só que, pense comigo, se você está conhecendo hoje a dor do consumidor e você não tinha esse contato antes, e você vai tentar solucionar essa dor, conte comigo ou pense junto comigo nesse momento quantas vezes você vai errar até conseguir acertar uma solução exata para essa dor do seu consumidor. E aí eu posso falar um pouco do meu exemplo. Como eu falei para vocês, hoje eu tenho o prazer de trabalhar no Zé Delivery, que é uma startup de delivery de bebidas na casa das pessoas. Mas nós não acordamos um dia e dissemos, nossa, tivemos uma ideia de criar uma startup que vai entregar bebida na casa das pessoas. Nós primeiro fomos entender os consumidores para entender que eles tinham uma dor, eles tinham uma necessidade, que muitas vezes eles nem sabiam que era uma dor, que era qual? Nossa, quando eu quero tomar uma cerveja, eu preciso me deslocar até um local, até um supermercado, eu preciso pegar uma fila, retornar até a minha casa, colocar essa cerveja para gelar para depois tomar. E esse processo geralmente dura 1h20, 1h30. As pessoas não medem, né? Enfim, uns moram mais próximos, outros moram mais longe do supermercado. E com essa dor, nós começamos a buscar soluções. Ok, como que eu resolvo essa dor? E quando a gente fala em valorizar o erro, pessoal, quando eu falo em valorizar o erro, eu falo isso porque ninguém inova sem errar. E adiciono, nesse ciclo de testes e acertos e erros, a gente erra muito mais do que a gente acerta. Então, se você que está me ouvindo quer fazer um marketing ágil, se você quer fazer algo diferente, se você quer pensar fora da caixa, e eu posso aqui usar todos os clichês que a indústria usa hoje em dia, o primeiro passo é, primeiro entender qual problema você quer resolver. Primeira coisa de tudo. Então, é um pouco desafiador a gente deixar o nosso ego de lado e dizer, nossa, tudo bem, a ideia que eu tive pode ser que seja legal, mas deixa eu perguntar para as pessoas, para quem eu vou vender essa ideia, se de fato essa ideia soluciona o problema delas, ou se de fato existe um problema. E é essa parte que 90% das pessoas pula, salta. As pessoas têm uma ideia e no dia seguinte elas implementam a ideia. E quando você faz isso, você rompe o básico do marketing ágil, que é aprender com o erro. Então, quando eu estou falando de mentalidade de crescimento, eu estou falando muito sobre uma forma de pensar que, ao invés de buscar apenas acertar, como geralmente a gente faz, né? Eu tive uma ideia e quero colocar em prática e vou ter um sucesso, na verdade, a gente busca o contrário. Eu quero errar o máximo possível, porque é com o meu erro que eu vou aprender como endereçar aquela dor do meu consumidor.
Faz sentido, pessoal? Eu sei que não é intuitivo, tá? E eu sei que a gente tem que deixar muitas percepções, muitas crenças que nós temos de lado. Porque geralmente as pessoas, elas dão um peso muito alto para a ideia. E elas entendem aquela ideia como sendo a única no mundo. E na verdade, quando a gente vai estudar um pouco, e mais uma vez, tá, pessoal? Eu acho que essa primeira parte, ela poderia ser inclusive uma parte um pouco mais filosófica, ou um pouco mais budista. Eu particularmente gosto muito de ler literatura budista. Então acho que é um treinamento contínuo de deixar o ego ao lado. E não indo para o lado subjetivo da coisa, filosófico, mas trazendo isso para o marketing. Como que a gente deixa esse ego ao lado? A gente fala, ok, a minha ideia ou as minhas ideias, na verdade, são só hipóteses. Elas não são verdades. Eu posso estar enganado sobre aquela minha ideia. Então, quando eu coloco isso na minha cabeça, eu efetivamente viro uma chave muito importante nela para começar a ouvir muito mais do que falar. Porque qualquer pessoa que trabalha com marketing ágil e qualquer tipo de ferramenta de marketing ágil que eu vou falar para vocês no final dessa live que você vai usar, ela sempre começa com ouvir pessoas. Então, se você não consegue ouvir pessoas, se você não consegue entender qual é a dor dela, de fato, você não consegue endereçar algo que gere valor para essa pessoa. E ela não vai usar. Então, pense comigo uma coisa. Quantos produtos vocês conhecem, ou quantos aplicativos vocês conhecem, ou quantas páginas você conhece, que vocês enxergam que estão no ar hoje, que você pode acessar, mas que ninguém usa? Adianta você colocar uma página na internet, por exemplo, com seu nome ou com a sua empresa e ninguém acessar? Faz algum sentido? Pensem de novo comigo, né? O que a gente conversou lá no início da nossa live aqui de hoje. Qual o papel da pessoa de marketing? É apenas colocar as coisas para serem mostradas ou é vender? Ou é engajar o consumidor? O nosso papel como pessoas que trabalham com marketing ou como times de marketing é gerar resultados para o negócio. E não apenas fazer um trabalho. E não apenas fazer um flyer. Ou não apenas fazer um vídeo. Ou não apenas pensar na estratégia. É gerar resultados. E talvez algumas pessoas também esqueçam que no final do dia a gente precisa gerar resultado. E gerar resultado é acessos à página. Gerar resultados é gerar vendas na página. Gerar resultados é gerar mais vendas na sua padaria ou trazer mais clientes para a sua clínica estética. Só que você não consegue gerar resultados se você não engajar o consumidor. E você não vai conseguir engajar o consumidor se você efetivamente não gerar valor para ele. E você não vai gerar valor para ele se você não resolver uma dor que ele tenha. Perfeito? Vejam o exemplo que eu dei para vocês. Certamente, de todos vocês que estão me ouvindo agora, havia uma parte da audiência que não conhecia o Zé Delivery até esse momento. Né? Vou falar de onde eu trabalho, porque tenho muito orgulho do time que a gente construiu lá e do produto que a gente tem também. E aí eu falo para você, nossa, a próxima vez que você for pensar em comprar bebidas na sua vida, você vai lembrar dessa live. Você não precisa mais sair de sua casa, muito menos agora que a gente está nesse momento tão delicado do mundo, né, que a gente evita ao máximo ter que se expor em locais públicos. Você vai comprar a bebida pelo mesmo valor que você compraria no mercado ou mais barato. Você vai pagar um frete de R$4 e a entrega vai chegar na sua casa em 30 minutos, com o produto já gelado. O que a gente faz quando te informa sobre isso? O que eu fiz agora com você? Na real, eu não fiz uma venda de um produto. O que eu fiz foi te dizer o seguinte: pega essa 1h20 ou 1h30 que você gasta tendo que ir até o supermercado, tendo que pegar a sua bebida, pegar uma fila, carregar peso, chegar em casa, colocar essa bebida para gelar, para depois tomar. Pega essa 1h20 e dedica para brincar com a tua filha. Ou vai ver uma série no Netflix. Dá pra ver 1h30 até, né? Porque às vezes é 1 hora que tem ali o episódio, dá pra ver 2 às vezes. Ou vai ler um livro.
Então, na real, o que a gente gera de valor para as pessoas é tempo, não é bebidas, é tempo. E esse valor as pessoas não abrem mão. Porque quando você descobre que você não precisa mais ter que ir ao mercado para ter acesso a um produto de qualidade bom, você não vai mais. E com isso você ganha mais tempo. Logo, aquele produto gera um valor de fato, né? E a partir daí você continua a usar. Fechado, pessoal? Como que a gente gerou esse produto? Como que a gente consegue que tenham mais clientes para sua clínica? Como a gente consegue que mais clientes engajem com o seu produto? É testando, é ouvindo as pessoas, entendendo quais são as dores dela. E a partir disso, criando produtos, criando soluções, criando estratégias de marketing para que as pessoas consigam estar mais próximas desse valor. E aí eu sei que todos os meus colegas aqui da PUC do Rio Grande do Sul, e por isso eu gosto tanto de falar com vocês, vocês são muito CDFs, que nem eu. Porque eu tenho essa cara assim que às vezes as pessoas não dão muita coisa, mas eu gosto muito de estudar. Então me considero uma pessoa que gosta muito de ler. E sei que vocês também gostam, porque recebo muitas mensagens de vocês sempre no meu LinkedIn, comecei a receber no Instagram agora também, sobre indicação de livros, que vocês gostam muito de ler e estudar. Então vou deixar para vocês um livro que é obrigatório para a leitura, sobre toda essa primeira parte que a gente conversou aqui na live, que é o livro Mindset, tá? Da Carol Dweck. Então, esse livro, dessa professora de Stanford, tá? Mindset, chama. Certamente vocês já leram, grande parte de vocês já leram. É um livro que é incrível de ler por 2, 3, 4 vezes. Porque ele justamente te ajuda a você romper essa barreira de entender como que você consegue aprender com o erro. E aí quando eu falo que é para a gente valorizar o erro, eu estou falando para a gente errar muito? Não, né, galera? Não, se a gente tem compromisso com o resultado, a gente está falando o seguinte: vamos errar uma vez e não vamos errar de novo a mesma coisa. Mas vamos aprender com o erro. Né? Vamos aprender com o erro. E aí lá no time, assim que eu cheguei num time que eu liderei, eu tinha muito problema com isso. Porque as pessoas, elas queriam apenas acertar. E como elas queriam apenas acertar, elas tinham muita dificuldade de vir até mim dizer que não sabiam o caminho, ou de que o teste tinha dado errado, ou de que o resultado não tinha sido bom. E qual é o problema disso, pessoal? Quando a gente tem esse ambiente no time, as pessoas não se sentem à vontade em dizer que elas erraram, e elas passam a esconder os erros. E isso é um grande entrave para o aprendizado. Grande entrave. Para o meu aprendizado, para o aprendizado do time, para o aprendizado da empresa também. Quando a gente assume nossos erros e quando a gente expõe esses erros, a gente aprende com eles e conclui que talvez não seja essa a direção, talvez seja outra. Então vamos aqui colocar um exemplo prático, tá? Como eu prometi para vocês que ia ser nossa live de hoje, pensando em exemplos práticos. Vamos supor que a gente tem uma clínica de estética, ok? Uma clínica de estética, eu quero gerar mais clientes para minha clínica de estéticas. Eu vou entrevistar algumas pessoas que vão a essas clínicas de estéticas, vou entender que tipo de serviço elas querem, que tipo de publicidade elas gostam, qual é o tom de voz que a gente deveria usar, quais são os lugares que elas se conectam, se comunicam. E aí eu cheguei no final que eu posso usar influenciadores pelo Instagram, eu posso usar afiliados, que seria tipo uma pessoa indicando outra, e eu posso usar publicidade no Facebook. Tá? Como que eu comparo qual canal melhor? Eu vou colocar estratégias nos 3 canais e vou comparar o resultado, para entender a partir disso e dos dados que esses canais me trazem, aonde eu tenho que investir mais meu tempo. Então é menos sobre, né, e aí eu frustro algumas pessoas que às vezes entram nas minhas lives e perguntam: Cláudio, mas o que eu faço para amanhã começar a resolver tudo? E aí eu respondo: você não vai resolver tudo amanhã. Não vai resolver tudo amanhã. Você vai resolver as coisas passo a passo. E para começar a resolver entendendo o seu cliente, testando, aprendendo com o erro e a partir disso evoluindo. Isso quer dizer que a curva de inovação, ela demora, galera. Então, se você não tem muita paciência para errar e aprender com os erros, e errar muito mais do que acertar,
principalmente nesse primeiro momento, realmente fica difícil a gente começar a falar de marketing ágil. Fica difícil a gente começar a falar sobre. E por isso que eu dediquei grande parte da nossa live de hoje para poder falar com vocês sobre mentalidade, ou como a professora Carol de Stanford chama Mindset, tá? Então fica aí o primeiro livro, a primeira recomendação da live. Vou fazer outras recomendações também dos meus livros de cabeceira, livros que eu leio várias vezes, que eu estudo, não só leio, né? Que a diferença de ler e estudar ela é grande, e que realmente me ajudam como profissional no meu dia a dia. Fechou, pessoal? Então acho que a mensagem dessa primeira parte da live que eu diria para vocês é: valorize o erro. Valorize o erro. E eu sei que é difícil, sei que às vezes tá dando um tilt na cabeça de muita gente que está ouvindo isso. Como assim? Ele está dizendo para eu errar? Eu estou dizendo para você errar. Porque a gente não inova acertando, galera. Quando a gente acerta, se você está no seu trabalho hoje e você só acerta, eu vou te contar um segredo. É porque você está corredando um processo que foi validado no passado por alguém. Você não está inovando. E quando você quiser dar um passo para inovar, você vai errar. Porque é errando que a gente vai entendendo os padrões para construir novos processos. Fechou? Segunda parte que eu prometi para vocês. Dado que nós agora estamos aqui num time, somos uma turma que estamos comprometidos em inovar, que estamos comprometidos em assumir nossos erros, que trabalhamos de maneira a aprender uns com os erros dos outros e com os erros dos nossos testes também. Qual o segundo passo a partir desse momento? É fazer algo que todo manual de marketing fala pra gente fazer, mas que eu preciso que vocês sejam honestos comigo agora, tá? Eu tô sendo mega transparente com vocês, super honesto. E eu preciso que vocês também sejam comigo agora. Qual é esse passo fundamental que todo manual de marketing fala pra gente? Pesquisa. Conhecimento do consumidor. Inclusive, hoje a gente tem diversas buzzwords sobre isso, né? A gente fala de organizações que são consumer-centric, de que é o cliente no centro, e de que é super importante, de que o NPS é muito importante para que a gente avalie de fato como que a gente melhora a experiência do cliente. Então se fala muito sobre essa expressão, né, do sucesso do cliente, e as empresas que hoje são muito idolatradas no Brasil, elas são muito boas em dar uma boa experiência para o cliente. Então temos aí empresas como o Nubank, como a própria Amazon, que chegou no Brasil há pouco tempo. São empresas referências em experiência do cliente, em realmente você se sentir bem. E, obviamente que a gente tem os clássicos, né? Como Disney, que criou toda uma escola de experiência. Quem daqui nunca foi na Disney se sentiu encantado, mesmo já com seus 40 anos, né? 50, 60 anos, voltou a ser criança. Então, como que a gente produz uma experiência boa para o cliente? Parte tudo da gente efetivamente conhecer bem aquele cliente, saber o que ele gosta, saber o que ele não gosta. E aí vocês estão pensando, nossa, Cláudio, mas isso eu aprendi desde sempre. Todos os manuais que eu leio de Kotler, todas as aulas que eu vejo de marketing, as pessoas falam em pesquisa. Só que aí eu falei para vocês que eu queria que vocês fossem transparentes comigo, né? Que a gente fosse sincero um com o outro. A pergunta que eu faço para vocês é: quem de vocês de fato faz pesquisas profundas com o consumidor? Quem até hoje pega um telefone e liga para o seu consumidor para ouvi-lo? Quem reúne consumidores para entender o que eles pensam? E eu não estou falando de contratar uma empresa, não precisa de dinheiro para isso, tá? É simplesmente você se interessar mais por ouvir do que falar. Que aí eu acho que é o segundo ponto, né? Acho que o primeiro ponto da live a gente falou muito de acerto e erro e como as pessoas têm muita dificuldade de errar e de valorizar o erro. Esse segundo ponto aqui também é outra provocação que eu queria trazer para vocês, que é o quanto nós ouvimos. Infelizmente, nesse tempo de live, eu preciso falar bastante, né? Senão não tem live. Mas ouvir as pessoas é o maior aprendizado. Fazer perguntas para entender de fato qual é a percepção delas. Quer ver um erro muito, muito normal quando a gente está tentando inovar ou pensar em comunicação diferente? A gente tem uma ideia que, como eu disse para vocês atrás, é uma hipótese, é apenas uma hipótese,
e a gente vai conversar com as pessoas, porque a gente tem que conversar com as pessoas, senão a gente está fazendo errado. Só que quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente pergunta para elas o seguinte: nossa, eu tive uma ideia incrível, que foi fazer isso, isso, isso e isso. O que você acha? A pessoa nunca vai te dizer que ela não gostou, porque você já enviesou ela, só na pergunta. Quem é o ser humano que vai olhar e vai dizer, nossa, eu achei uma péssima ideia? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem muita dificuldade de ser muito direto muitas vezes, né? A gente geralmente floreia um pouco, deixa nossos argumentos um pouco mais delicados antes de falar. Então, quando eu falo de pesquisa, galera, eu falo de método. Não é simplesmente ouvir, né? Se você é bom ouvinte, ótimo. Acho que isso é uma habilidade incrível. Mas quais são os métodos que você usa? Né? Então a gente tem métodos para pesquisas qualitativas, então a gente consegue fazer pesquisas pelo telefone, a gente consegue fazer grupos focais. Só que essas pesquisas qualitativas, elas são apenas impressões. Elas não são dados. E aí quando a gente fala de fazer marketing com dados, eu estou falando disso que eu vou falar agora. Que é você fazer pesquisas quantitativas. E quando eu falo de quantitativas, é você conseguir ter uma grande quantidade de pessoas proporcional ao seu negócio respondendo formulários. Cláudio, eu não tenho dinheiro para contratar o Ibope. Você não precisa do Ibope. Você tem lá o Google Forms, que você pode colocar um questionário. Óbvio que tem uma metodologia para isso, tá, pessoal? Que eu não vou conseguir me aprofundar nessa live tão curta, mas tudo isso que está aqui, que eu estou falando, você consegue no Google, né? Então, como construir um bom formulário no Typeform ou no Google Forms e que você possa mandar esse formulário para várias pessoas, né? Use o seu grupo de WhatsApp para poder ter uma audiência barata e gratuita. E é com esses resultados que vocês vão ter desses formulários, por exemplo, que vocês vão conseguir ter dados. E aí faz-se a mágica do marketing. Porque não é a sua impressão, não é a sua ideia que você teve de noite e que você se encantou por ela. É o que os consumidores te disseram de maneira objetiva. Em que você consegue ter ali uma porcentagem de quantos preferiram uma coisa, de quantos preferiram outra. O próprio tema dessa live, tá, pessoal? Eu seria muito casa de ferreiro espeto de pau se eu não usasse isso com as minhas próprias lives. Então até o tema do nosso bate-papo de hoje foi feito assim. Não cheguei um dia aqui e amanheci e falei, nossa, eu quero muito falar lá na PUC sobre marketing ágil, como fazer comunicação com dados. Vocês me disseram que queriam ouvir sobre isso. E aí, obviamente, se vocês me disseram que queriam ouvir sobre isso, o conteúdo que eu estou falando com vocês hoje é muito mais relevante, correto? Se eu estivesse falando aqui sobre qualquer outra coisa que você não tivesse interesse, certamente vocês não estariam investindo esse tempinho para me ouvir, o que eu agradeço muito, tá? Muito obrigado, para mim é uma honra sempre estar aqui na PUC e com pessoas tão inteligentes debatendo temas tão novos e tão recentes aqui do nosso mercado de trabalho. Então, pessoal, sei que é regra, sei que todo mundo tem esse mantra aí no manual de marketing, que é pesquisar, mas você tem dados, de fato, do seu cliente para tomar decisões e fazer a estratégia em cima de dados? Como é que você faz sua estratégia hoje? É porque você teve uma ideia, porque você ouviu o Cláudio falando na live? Ou é porque você foi entrevistar seus clientes, depois disso você conseguiu construir um formulário, você mandou esse formulário para os clientes e os clientes responderam e com base nisso você tomou decisão? Pessoal, eu sei que é mega básico, tá? Eu sei que eu estou repetindo para vocês algumas coisas de graduação, para quem se graduou em marketing. Mas eu juro para vocês, e aí pensem comigo, tá? Sejam transparentes. Quem faz esse processo bem feito? Quem vai lá, entrevista no detalhe, quem vai, pega e sempre faz ciclos de pesquisa. Geralmente o que as pessoas fazem é o seguinte, tá? Cláudio, eu quero fazer aqui... Alguém me perguntou aqui mais cedo sobre clínica de psicologia. Eu não vou conseguir falar nada específico de clínica de psicologia, tá, pessoal? Eu sei que tem o Zen Club, que é um aplicativo aí que você consegue se cadastrar e consegue ter mais pacientes. Mas só pegando esse exemplo aqui para a gente poder pensar sobre tudo isso, vamos supor que essa pessoa que quer ter mais pacientes aí de psicologia, ela vai fazer um planejamento de marketing. O que ela vai fazer? Ela vai parar, vai fazer uma pesquisa, caso ela não tenha ajuda de ninguém, né? Então ela vai fazer a pesquisa, ela vai seguir e tudo bem, ela pode ter feito. Só que qual o segundo grande erro? As pessoas não atualizam essas pesquisas depois.
E pessoal, o cliente muda, nós mudamos. E aí mais um momento filosófico da live. Quem era você há 4 meses atrás, antes dessa pandemia começar, e quem é você agora? Você realmente acha que você é a mesma pessoa? Eu tenho certeza que algo em você mudou, porque algo mudou em mim também. E se algo mudou em mim, algo também mudou no consumidor Cláudio. E se algo mudou em você, algo também mudou nos consumidores que estão aqui me vendo. E se as empresas, sejam elas pequenas ou grandes, não entenderem o que mudou, não existe boa estratégia de marketing, pessoal. Então, se você hoje não está pesquisando quem é o seu consumidor, e aí eu não estou falando de você ler informes, tá, pessoal? Ah, não, Cláudio, eu me atualizo, eu leio o informe, eu vejo a Folha de São Paulo, o que o consumidor fez, que ele se digitalizou mais. Mas é esse o seu cliente? É esse o seu cliente? Não, não é esse o seu cliente. Né? Aqueles estudos que a gente vê na grande mídia são estudos do consumidor brasileiro. Mas o seu consumidor não é o consumidor brasileiro. O seu consumidor é o seu consumidor. É aquele que busca ir lá na clínica de psicologia, como a gente falou agora, para ter algum tipo de conversa. E que tipo de conversa é essa? Né? Então, pessoal, para a gente fechar essa segunda parte, o recado que eu queria deixar para vocês é: ouvir é mais importante do que falar, para que você seja uma boa, consiga fazer um marketing ágil. Porque é com essa atualização de dados que você vai se munindo que você consegue trocar a sua estratégia de marketing o tempo todo. Então, vocês já viram alguma live dessas lives que aconteceram durante a pandemia, né, de sertanejo ou de música eletrônica? Se vocês viram, talvez vocês tenham visto lá um QR Codezinho do Zé Delivery para você escanear e pedir a cerveja durante a live. Existia live há 3 meses atrás? Não. Não dessa forma que a gente vê hoje, né? Por que a gente definiu isso como uma estratégia de marketing? Se não existia antes. É porque a gente tem um costume de estar permanentemente consultando o consumidor. E essa consulta, ela não precisa ser tão formal como eu falei, tá, pessoal? Ah, Cláudia, é muito complicado fazer formulário, não sei como fazer um formulário. Não tem problema. Você tem aqui, ó, o seu celular. Não tem seu celular aqui na mão? O que você pode fazer com ele? Se você tem um perfil da sua empresa no Instagram, você pode simplesmente fazer o seguinte: você pode colocar ali algumas perguntas na enquete do Instagram. Tá? Eu faço pesquisa assim, tá, pessoal? Se vocês seguirem o Zé Delivery lá no Instagram, de vez em quando vocês vão ver lá no Stories, não eu, tá? O time que trabalha comigo, maravilhoso, eles às vezes mandam umas perguntas lá de enquete. Que não sei, qual live está assistindo mais? Sertanejo ou sei lá, live de pop? Vocês vão marcar ali, né? E isso, pessoal, é muito melhor, muito melhor. A enquete do Instagram é muito melhor do que o seu achismo. Do que o meu achismo. Porque o meu achismo é a minha realidade. Então, as pessoas leem e falam: nossa, marketing ágil, que coisa difícil, Cláudio. Galera, é querer fazer. Tá? É querer fazer. No final das contas, pesquisa é o quê? É consultar o consumidor, é ouvir o consumidor. E ouvir em quantidade, para você ter bastante volume de certeza, né? Quanto maior o número de consultados, maior a sua certeza. E o seu consumidor sabe muito mais do seu produto do que você mesmo. Então, por que você que não tem um Instagram não chega lá e coloca uma enquete? Ou o seu LinkedIn, tá? Não precisa ser no Instagram. Essa live de hoje, pessoal, surgiu assim, tá? E a próxima live também vai surgir assim. Vocês podem começar a comentar daqui a pouco aí embaixo qual é o tema da próxima live que vocês querem que eu fale. Com isso, o pessoal da PUC vai anotar tudo isso e vai reunir os melhores comentários, ou os comentários que têm mais quantidade. E aí vão me ligar e vão dizer: Cláudio, você consegue fazer uma outra live com o pessoal da PUC sobre esse outro tema que eles estão pedindo muito? E aí eu vou voltar aqui e vou falar algo que vocês querem. E não o contrário, né? Que é eu ligando para a PUC e dizendo: PUC, eu gostaria muito de falar sobre isso. Deixa eu falar com o pessoal sobre esse tema. E aí entram 10 pessoas na live porque ninguém tem interesse por esse tema, porque esse tema não é relevante para ninguém, só é relevante para mim. E pessoal, não se enganem, tá? A gente faz muito isso. Botem aí a mãozinha na consciência, pensem comigo, sejam sinceros e, aproveitando a lição da primeira parte da live, digam comigo: eu já errei. E cara, eu erro pra caramba, tá? E
sou head de marketing growth de uma startup que cresce pra caramba. Nossa, que incrível, Zé. E aí eu tô chegando para dizer assim, eu erro muito. E é só errando que eu vou conseguir inovar, pessoal. Se eu continuar acertando só, eu vou estar imitando os outros. E o que eu quero construir não é o que os outros construíram, é algo que eu tenho orgulho de construir, o que os consumidores querem que eu construa, o que vocês querem que eu construa. Né? E aí a gente chega com essa fusão num princípio do Lean Startup, que é outro livro que eu queria indicar. Tem também, acho que uma tradução, se eu não me engano, de Startup Enxuta, tá? Em português, que vocês podem também consultar, que fala da metodologia do R rápido e R barato. Eu não preciso investir 100 mil reais, 10 mil reais para poder fazer uma publicidade para minha clínica de psicologia. Ó, a pessoa que falou isso aí já deve estar feliz, né? Que eu já falei pela segunda vez desse exemplo. Não precisa investir 10 mil reais. Faz um teste pequeno, barato. Coloca 300 reais ali no Instagram ou no Facebook. Ah, travou na hora? O livro? Voltando então, tá? Startup Enxuta ou Lean Startup. Acho que a tradução em português, se eu não me engano, é Startup Enxuta. E o que que fala esse livro? É isso. R barato e R rápido. E com esse erro, você vai conseguir aprender qual é a direção correta para o que você quer construir. Fechou? Vamos direcionando para o final, que a gente está aqui adiantado na hora, e eu queria também responder algumas perguntas que vocês estão mandando e mandaram, que o pessoal da PUC já mandou para mim aqui. Então, indo para a parte final dessa exposição, e aí eu fico, toda vez que eu vou chegando para o final com vocês aqui da PUC, eu fico já triste, porque é sempre uma discussão super rica, vocês são super interessados, então eu fico muito feliz sempre de estar aqui com vocês. Mas vamos ter outros momentos também, né? Nas aulas aí, outras lives possíveis futuras, enfim. Eu falei lá no início do nosso papo que marketing é sobre resultados, é sobre mais vendas, é sobre mais engajamento. Então, uma boa estratégia de marketing não é colocar um site no ar, é colocar um site no ar como um meio para gerar algum engajamento. Seja ele captação de lead, seja ele vendas, depende do seu negócio, né? Se for um B2B, se for um B2C, não importa. No final das contas, o que a gente quer como pessoas de marketing é engajar o consumidor. E como é que eu engajo o consumidor? Eu preciso, de fato, entender quais resultados as minhas estratégias me dão. E aí, acho que dessa terceira parte da live, o que eu vejo de um grande problema também de algumas estratégias, que é simbolizada por uma frase de um CEO, que eu esqueci o nome, que ele falava o seguinte, eu não sei qual das duas partes de marketing, eu não sei qual das duas partes do budget de marketing que eu tenho que vai para o lixo. Eu só sei que uma delas realmente vai para o lixo. Né? Que é muito o que as pessoas fazem muitas vezes. Né? Elas pegam o budget de marketing e investem em eventos, ou investem em outdoor, ou investem em release de rádio, ou algum tipo de anúncio de rádio. E aí a pergunta que eu faço sempre é, beleza, você é de marketing? Massa. Primeira pergunta, qual é o resultado que esses canais e essa estratégia te trazem? Você consegue medir? Ou é um desejo, assim, eu espero que aquele outdoor que eu coloquei na rua traga resultado. Eu espero que o conteúdo que eu coloco nas minhas redes sociais traga resultado. Você quer ver como é que eu faço isso comigo mesmo, com o meu conteúdo? Eu daqui a pouco vou começar com vocês, para perguntar o que vocês acharam dessa live. E perguntar em que eu posso melhorar na próxima. Porque eu não estou entrando aqui para falar com vocês com a pretensão de ser perfeito, tá, pessoal? Eu erro, eu gaguejo, eu esqueço de coisa, eu às vezes me confundo, e tá tudo bem, porque eu sou um ser humano como todos vocês estão aí também em suas casas, né? Acho que o mais importante é a gente estar num caminho de evolução contínua, que é ouvir vocês e perguntar, o que pode ser diferente na próxima? O que pode melhorar? Quais são os temas que vocês acham que a gente tem que falar na próxima? Né? Então, o que eu faço com isso? Eu meço se a minha estratégia de comunicação com vocês está indo bem ou está indo mal.
E quando eu faço essa medição, eu consigo corrigir e acelerar a minha direção. E esse é o grande barato do marketing ágil. Essa é a grande alavanca do marketing ágil. E por isso que tantas empresas estão buscando profissionais que sejam não só criativos, mas também analíticos do outro lado. E quando eu falo analítico, não é que você precisa entender de Python, de inteligência artificial. Não é isso, galera. É a gente simplesmente fazer o seguinte: vou colocar uma campanha de marketing para rodar. Tá? Então, vou colocar para rodar. O que as pessoas fazem geralmente? Elas sentam com o designer, elas passam o que elas querem para o designer faz ali o criativo e elas colocam no Instagram. E elas esperam que isso traga resultado. Só que, na verdade, pessoal, essa peça que você colocou na sua rede social, ela é só uma hipótese. Você não tem validação de que ela vai te trazer algum resultado. Então, na real, quando a gente vai olhar para os métodos de marketing ágil, eles te obrigam a, antes de tudo, testar. Então, você cria várias hipóteses. Então, vou criar uma hipótese para o Instagram, outra hipótese para o WhatsApp, outra para um programa de afiliados, outra para a rádio. E eu vou medir o retorno dessas minhas hipóteses para conseguir afirmar, sem dúvida, de que aquela minha estratégia ela chega a um resultado. Ou seja, você testou antes para depois escolher a melhor e depois sim você colocar uma campanha de marketing no ar. E aí eu estou falando para todo mundo, tá, pessoal? Desde a pequena padaria, consultório médico, startup, grande empresa. Né? O Marcelo falou do teste AB aí, né? Pode ser teste AB também, mas existem diversas outras metodologias para você conseguir testar o que é melhor. E não precisa ser só com digital, tá, pessoal? Não é só no digital que a gente faz esses testes, a gente faz no offline também. A gente consegue fazer para flyer de rua, a gente consegue fazer para, não sei, carro de som, a gente consegue fazer esses testes. Basta que você efetivamente consiga medir aquilo que você está fazendo. E por fim, pessoal, para a gente terminar aqui o nosso conteúdo, além da gente focar em resultados, que é o básico que muita gente às vezes esquece, eu queria lembrar vocês do principal, que é o que eu prometi lá no início, que é aplicação na prática. Não adianta você ler o livro da Carol, o Mindset. Não adianta você ler o Startup Enxuta. Não adianta você ver lives. Se você não fizer, né? Não colocar em prática. Você precisa fazer. Ah, claro, mas eu não me sinto pronto. Eu recebo muito essa mensagem, né? Eu não me sinto pronto ainda, eu não estudei o suficiente, eu não sei por onde começar. E aí o que eu falo é o seguinte, galera, só faz. Só faz. Porque fazendo, você já vai aprender com o que der de errado. Então, se você que está me ouvindo tem um negócio próprio, se você quer começar a impulsionar o marketing da sua empresa, do seu consultório, do seu serviço, se você for um profissional liberal, faz, cara. Ou faz, né? Enfim, se não for um cara também, uma menina, uma senhora, uma moça. Só faz. Cria algumas hipóteses, conversa com algumas pessoas, troca algumas ideias, coloca na rua, pequeno, barato, para que a gente consiga aprender a partir disso. Esse é o mais relevante. Né? E quando a gente vai colocar isso na prática, o que a gente vai retomar aqui? Como é que a gente cria startups, pessoal? A gente cria fazendo. E a gente vai vendo que está errado e a gente vai corrigindo aquilo. Né? Então você precisa ter, de fato, essa velocidade de enxergar o que está errado e a partir desse olhar você conseguir corrigir. Tá, pessoal? Então, acho que o recado final, eu gostaria muito que vocês, se vocês pudessem sair daqui com uma única atitude para fazer a partir de amanhã, eu gostaria muito que fosse vocês, de fato, fazerem algo. Né? Então, testar a partir de amanhã. Não vai ser legal, talvez, a primeira vez, você vai estar um pouco perdido, mas não importa. Aprende com aquilo e da próxima vez faz diferente. Você não vai acertar da primeira, você não vai acertar da segunda, não vai acertar da terceira, mas é essa sucessão de fracassos que vai te levar até o sucesso. Fechado? Pessoal, muito legal falar com vocês. Vou fechando aqui essa primeira parte da live aqui no horário e vou responder aqui algumas perguntas que vocês mandaram para o time da PUC, que a Bianca maravilhosa, que aí me apoia, tem me apoiado esses dias últimos todos,
mandou aqui no meu WhatsApp, tá bom? É, Tem uma pergunta interessante que é sobre como descobrir o meu público, né? Que inclusive é uma dúvida também corriqueira de todo mundo. E quando eu falo aqui sobre público, pessoal, eu geralmente uso uma expressão que é o seguinte: o primeiro erro de toda pessoa que quer descobrir o público é o seguinte: as pessoas acham que o produto delas é para todo mundo, né? Então, psicólogo, por exemplo. Vamos, para a terceira vez, pegar o exemplo do psicólogo, né? Da clínica de psicologia. Um psicólogo, em geral, é para todo mundo. Qualquer pessoa pode ir ali naquele psicólogo. Só que quando você fala de marketing, pessoal, principalmente de profissionais liberais, algo que é relevante é a autoridade. Ou seja, qual é a pessoa mais indicada para aquele meu problema específico? Então vamos supor que eu seja uma pessoa que esteja sofrendo de ansiedade durante a pandemia. O que eu vou fazer se eu não conheço nenhum psicólogo? Eu vou nos meus grupos de WhatsApp e vou dizer o seguinte: alguém conhece algum tipo de psicólogo para tratar ansiedade? Ou eu vou no Google e vou escrever psicólogo, ansiedade, correto? Eu vou escolher aquele psicólogo que diz assim: trato de os distúrbios mentais ou trato de qualquer problema psicológico? Não, porque eu não quero um generalista. Eu quero uma pessoa que entenda de ansiedade, porque essa vai gerar valor para mim. E essa é uma grande dor das pessoas quando vai descobrir o público-alvo, que é justamente entender que você precisa definir um público. Não é todo mundo nunca, nunca vai ser todo mundo. Então, como que você chega nesse público? É justamente ouvindo as pessoas. Se você fez um curso de ansiedade, você consegue tranquilamente dizer que você é um psicólogo especializado em tratamento de ansiedade. E isso tudo te leva a segmentar um público e conseguir ser muito relevante para ele. Vejam o meu caso. Eu sou uma pessoa que trabalha com marketing e crescimento exponencial. Eu não estou aqui falando com vocês sobre negócios, sobre empresas de tecnologia, sobre startups de uma maneira ampla. Eu estou falando sobre marketing. E por isso eu gero valor para vocês de alguma maneira. Então, mesma coisa com um fotógrafo, né? Você vai contratar um fotógrafo para o seu casamento. Você vai preferir contratar um fotógrafo especializado em casamentos ou qualquer fotógrafo? Você vai procurar um fotógrafo para casamentos. Então, acho que a dica mais importante para a definição de público é: sempre vai ser um público segmentado que você vai entender a partir de pesquisas com pessoas que já entraram em contato com o seu serviço antes ou com os seus concorrentes. Não precisa ser com o seu também. Pode ser com os seus concorrentes. Mais uma pergunta aqui que eu recebi. O que você entende por experiência? A maior parte das startups surgiram a partir de experiências dos fundadores. Eu não sei quem foi que mandou a pergunta, mas eu, com muita delicadeza, discordo. É óbvio que a experiência, ela colabora, né? Então, certamente, se eu já passei por muitos problemas no passado, ou por muitas situações, essas situações me deram uma experiência que conseguem fazer com que eu, talvez, olhe para problemas de uma maneira diferente. Mas não quer dizer que eu, por ter resolvido um problema de um consumidor no passado, vou conseguir resolver um problema de outro consumidor no presente. Então, quando eu falo de experiência e que as startups, e quando a pessoa fala de startups surgiram de experiência de fundadores, o que eu falo aqui é o seguinte: as startups surgem da experiência do cliente e do que esse cliente busca. A experiência do fundador, ou seja, daquelas pessoas que estão ali, ela conta. Por quê? Porque uma pessoa experiente, ela não vai deixar de pesquisar o consumidor. Ela não vai deixar de testar. Ela não vai se apegar à ideia e ser vaidosa com isso. Ela vai saber que o caminho mais rápido para alcançar o sucesso e o crescimento exponencial é ouvindo, é pesquisando, é entendendo o consumidor. E para isso a experiência realmente é muito importante. Mas dizer que a experiência cria startups é a gente não ter um pensamento de crescimento, que é justamente entender que, na verdade, o que vai resolver nossos problemas é entender o consumidor, errar, aprender com isso, consertar o erro e seguir crescendo. Fechou, pessoal? Mais uma pergunta aqui também.
Entre Scrum e Kanban, qual você prefere? E quais são os erros que as equipes fazem ao implementar a metodologia ágil? Para quem não está familiarizado com os termos, né, Kanban e Scrum são duas metodologias ágeis de gestão de times, né? Ou seja, são duas maneiras, duas ferramentas de fazer com que os times eles trabalhem de maneira mais ágil, mais eficiente, para que as pessoas consigam produzir mais valor para o cliente no final do dia. E a pergunta aqui é se eu tenho uma preferência entre um modelo ou outro. Tá? Eu não vou conseguir explicar para vocês, para quem não conhece, o que é o Kanban e o que é o Scrum, mas vocês conseguem dar um Google também e rapidamente vocês conseguem entender o que é. Tá? Mas a resposta para isso é, eu não tenho preferência, porque na verdade o Scrum e o Kanban, como ferramentas que são, elas são adaptadas para aquele problema específico. Eu costumo dizer, pessoal, que um bom gestor é como se fosse um bom mecânico com uma boa caixa de ferramentas. Quando você precisa de um alicate, você precisa de um alicate e não de uma chave de fendas. Né? Você não faz nada com a chave de fendas quando você quer afrouxar um parafuso. Você precisa de um alicate. Mas quando você quer apertar, né, um parafuso que realmente tem ali todas os modelos para que sejam, usados com uma chave de fenda, você vai usar uma chave de fenda. E o Scrum e o Kanban são ferramentas para gerenciar times. Então você precisa primeiro entender o time. Olha a perspectiva que eu te falei. Primeiro você entende o consumidor, primeiro você entende o time, depois você analisa esse time e com isso você determina qual é a melhor ferramenta para que eles usem. E aí, na verdade, não é nem você que determina, tá, pessoal? Até vou me dizer aqui. É o time que escolhe qual ferramenta ele quer usar. Se ele quer usar Kanban, se ele quer usar Scrum. Então, lá nos times que eu tenho a oportunidade de liderar hoje, a gente tem times que usam Scrum, times que usam Kanban. E são times que estão lado a lado. E está tudo bem. Não precisa ser todo mundo Scrum ou todo mundo Kanban. Não existe nenhum tipo de regra para isso, né? A gente tem que colocar a ferramenta que melhor resolva o problema. E não engessar, né? Essa cultura do gesso, de colocar uma única verdade, é uma cultura do marketing do passado. E não do marketing ágil. Né? O marketing ágil precisa se adaptar. E aí, muitas vezes, o time pode rodar Kanban num semestre e Scrum em outra. Tá? Então, acho que essa mentalidade é uma mentalidade interessante para que a gente consiga ser mais fluido, mais maleável nesse século XXI, que pede isso de nós, né? Pede que sejamos mais líquidos. E tem aqui uma última pergunta que deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tem várias perguntas, pessoal. Vou ter que escolher uma só, tá? Senão a gente vai se alongar muito no tempo e eu também não quero prender muito vocês aqui nessa live. Qual o principal erro que uma empresa tem ou um time tem quando busca usar a metodologia do marketing ágil? Essa é legal, vou deixar por último aqui porque ela realmente é super interessante. Qual que é o erro? Não vou dizer qual é o principal erro, tá, pessoal? Eu vou dizer com dados para vocês. Qual que é o erro mais comum? Ou seja, qual é aquele erro que as pessoas mais cometem? E isso é uma pesquisa quantitativa, então estou trazendo um dado para vocês. O erro mais comum é não se guiar por dados. É tomar decisões baseadas na experiência, baseado no que eu acho, baseado no que me disseram, baseado no que eu tive de ideia. E não baseado no que os dados me dizem. Esse é o maior erro, pessoal. Que é super simples, né? Parece básico. Nossa, Cláudia, é esse? Isso é o fundamental? Por que é o fundamental? Porque se você não tem uma mentalidade de crescimento, se você não consegue assumir que você está errado, se você não consegue parar e pensar, pode ser que eu esteja errado, pode ser que a minha ideia não seja legal e eu esteja viajando. Se você não consegue fazer isso, você é tomado pela vaidade, o seu ego te toma e te leva a tomar decisões, investir dinheiro, vender a casa e colocar tudo que você tem naquele sonho que nunca foi validado. Em que nunca você foi até alguém perguntar se aquele teu sonho, aquela tua ideia, aquele teu projeto gera valor para essa outra pessoa. Então, quando eu falo em ouvir as pessoas, eu falo em capturar dados. Quando eu falo em escolher canais e medir esses canais,
sejam ele a enquete do seu Instagram, seja ele o Facebook, seja ele qualquer outra coisa que você queira usar, qualquer outro canal que você queira usar, eu falo sobre você capturar dados. E é isso, pessoal. A galera fala de dados, porque eu vou fazer uma pós que vai me explicar a inteligência artificial e os algoritmos. E aí eu falo, massa, se você de fato estiver nesse nível de carreira, você já trabalha com dados hoje, você quer se desenvolver nisso, eu acho excelente. Mas você que tem uma clínica, que tem um salão, que tem um pequeno negócio, que é um analista, que está como gerente de marketing, você não precisa aprender inteligência artificial para saber trabalhar com dados. Você só precisa consultar as pessoas de maneira quantitativa para realmente conseguir capturar alguma impressão que não seja a sua. E por isso que eu conversei tanto com vocês sobre valorizar o erro e sobre a mentalidade de crescimento. Porque é com ela que a gente consegue deixar o nosso ego de lado, a nossa certeza errada de lado e passa a trabalhar com dados capturados da realidade e tomar decisões e criar estratégias em cima daquilo. Então, eu espero, pessoal, que com esses 60 minutos aí, um pouquinho mais que a gente está conversando, eu tenha conseguido trazer para vocês de maneira super superficial, porque acho que não dá para a gente aprofundar tanto em tão pouco tempo, num tema tão amplo e com tanta riqueza para explorar, algumas percepções de como nós que trabalhamos em startups hoje, que crescem a 2 dígitos mês contra mês, que crescem acelerado, que estão revolucionando o mercado muitas vezes, trabalhamos no dia a dia. Que, como eu falei para vocês nesses minutos anteriores, é muito mais sobre fazer os trabalhos com profundidade e bem feitos do que tentar inventar um cenário tecnológico de robôs e que, na verdade, não vai trazer muito valor no curto prazo. O que a gente precisa no início é muita profundidade, muito envolvimento, muita energia e muita perseverança de realmente seguir persistindo, mesmo que dê errado, mesmo que a gente erre. E é esse sentimento que eu queria deixar para vocês hoje. Então, se eu puder que vocês desliguem a live hoje e façam um mini plano aí no caderno de vocês do que vocês querem testar amanhã, para começar amanhã, eu vou ficar imensamente feliz. E se eu conseguir também, nesses 60 minutos, fazer com que vocês enxergassem alguns pontos cegos que muitas vezes na correria do dia a dia a gente não vê, eu também vou ficar imensamente feliz. Tá? Então eu queria muito agradecer a todas as centenas de pessoas que tiveram aí comigo durante esse tempo todo. Fiquei super feliz com o nosso papo, como sempre de altíssimo nível, os comentários de vocês. É um ambiente que eu gosto de estar muito, justamente por isso. Também quero dizer para vocês que a live vai estar disponível aqui no Instagram para todo mundo ver depois, quem quiser reassistir. E também no canal do YouTube da PUC do Rio Grande do Sul. Tá bom? Muito obrigado a vocês que estiveram aqui comigo. Muito obrigado à equipe da PUC do Rio Grande do Sul. Uma casa incrível que eu adoro estar. Como bom CDF, gosto muito da academia, gosto muito das universidades. E acho que a PUC está fazendo um trabalho incrível no Brasil de trazer esse tipo de conversa que é mega focada na prática do que a gente tem feito hoje nas empresas de tecnologia para uma universidade, para academia. Acho super relevante para que a gente consiga construir pontes entre essas empresas e a academia e os cursos que a gente oferece e tem aí também no nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, boa noite, espero que todos fiquem seguros em casa, que todos estejam se cuidando, se protejam, se cuidem. Abraços para vocês e quem também tiver interesse, estou à disposição, tanto aqui no meu Instagram, que é o Cláudio Azevedo, _marketing ágil, então MKT ágil. Acabei de fazer o Instagram, porque o pessoal da PUC me pediu, mas mandem lá os DMs que eu vou responder com o maior carinho. Posso demorar um pouco, tá, pessoal? Porque minha agenda é um pouco louca, mas eu respondo todo mundo, sim, com muito carinho. Ou então pelo LinkedIn também, só procurar Cláudio Azevedo, que eu também tento responder
sempre que possível, tá? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter ajudado. Desculpem qualquer tipo de coisa durante a live e a gente se vê aí nas próximas lives, seja aqui na PUC, seja lá nos meus perfis ou então em outros locais, tá bom? Boa noite para vocês, tchau, tchau!